Um dos grandes problemas que as barbearias sofrem hoje em dia é a distribuição de clientes entre a equipe, onde um fica mais sobrecarregado com muitos clientes em fila de espera e não consegue atendimento, enquanto o iniciante que precisava ter alguma coisa de cliente não consegue cliente e demora para caminhar e para se desenvolver. Se essa é a tua dificuldade, se você enfrenta isso hoje, fica aqui comigo. Eu vou te trazer 6 pontos que vão te ajudar a desenvolver essa questão na tua barbearia e vai ficar tudo mais justo, todo mundo conseguindo atender muito cliente, barbeiro feliz, cliente feliz e você também muito feliz. Então, olha só, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você, delegar por perfil. Chegou cliente querendo agendar com você, querendo agendar um horário na tua barbearia, delegue por perfil. Olhe o perfil do cliente, olhe o perfil da sua equipe e olhe com quem mais ele geraria conexão. Coloque essas pessoas junto. Porque às vezes o barbeiro atende muito bem, executa o serviço muito bem, mas não gerou conexão. As pessoas se juntam por conexão, você precisa se conectar. Então, se o barbeiro e o cliente não tem nada a ver um com o outro, não tem nenhum ponto de conexão, você não vai conseguir gerar uma fidelização nesse cliente. Então, ele precisa, além de receber um ótimo serviço, ele precisa estar com um profissional que tenha conexão com esse cliente. Pelo perfil, da onde veio, se foi indicação. Olhe o perfil do cliente, delegue por perfil. Isso vai te ajudar muito a resolver um problema de demanda e de taxa de fidelização dos seus clientes, tá? Segundo ponto, ter processos bem estruturados dentro da tua empresa. Aqui a gente vai começar a abrir um pouco mais o leque do que a gente fala aqui, tá? Como é ter processos bem estruturados? O teu corte de cabelo, as pessoas, elas executam todos do mesmo jeito? A barba, todo mundo executa a barba do mesmo jeito, faz o atendimento inicial do cliente do mesmo jeito, cumprimenta os clientes do mesmo jeito? Se a resposta foi não, você tem uma falha muito grave dentro do teu processo. Você precisa ter uma padronização de atendimento e execução de serviço. Você precisa que o barbeiro A corte o cabelo de uma forma que o barbeiro B também vai cortar da mesma forma, tá? Porque senão você não tem processo estruturado e assim que você entregar um cliente para um barbeiro que ele não está treinado, que ele não tem esse processo internalizado nele, você provavelmente vai perder esse cliente porque ele não está entregando um padrão de qualidade que você gostaria que entregasse, tá? Então esse é um erro grave. Tenha processos bem estruturados na tua empresa. Defina a forma que você quer que faça o corte, a forma que você quer que faça a barba, como você quer que faça alguns serviços ali como sobrancelha, depilação, como que ele vai fazer esses serviços, como é que ele atende o cliente na porta, como é que ele finaliza o atendimento. Tenha noção de que tudo isso são pequenos detalhes que vão agregar valor para o cliente no final. Então toda a tua equipe, ela precisa ser treinada e ter um processo estruturado para seguir, tá? Muitas pessoas me perguntam se eu tenho POP, né, o procedimento operacional padrão. Na minha barbearia a gente não trabalha com POP, a gente trabalha com treinamento e aqui eu quero trazer o segundo ponto, tá? Que eu vou trazer aqui é ter treinamento de equipe. Quando você tem um processo estruturado, bem desenhado, você faz o treinamento da tua equipe. Tire um dia, um meio período para que você treine a sua equipe. Olha só, a gente vai atender o cliente dessa forma, você abre a porta dessa forma para ele, cumprimenta o cliente assim, serve o café assim, convida o cliente assim para sentar na cadeira. Quando o cliente for sair, a gente faz isso. O corte a gente inicia dessa forma e a gente finaliza, depois a gente lava. Aí agora vai ser a hora que você vai deitar o cliente para fazer a barba. É agora que você mostra o espelho para ele para ver se está bom. Tudo passo a passo precisa ser treinado. Então as duas coisas andam uma atrelada à outra. Tenha processos bem estruturados e faça um treinamento de equipe. Porque, gente, vamos lá. Quem que é o barbeiro que fica atendendo o dia inteiro olhando um papel na mão? Um pop lá desenhado. Ah, peraí, cliente, só um pouquinho que eu vou pegar o pop aqui pra ver o que eu tenho que fazer. O cliente não faz, nenhum barbeiro vai fazer isso. Não tem nenhuma grande empresa que a pessoa tenha que parar e olhar o passo a passo no dia inteiro dela para saber o que ela tem que fazer. Isso não existe, tá? E em empresas grandes existe treinamento. Pode ver, toda empresa grande tem treinamento. Quando entra um funcionário novo, ela precisa ficar em um tempo e adaptação e treinamento para entender o processo da empresa. Se hoje a tua empresa não tem processo, é o primeiro erro. Mas se não está treinando o processo,
é um erro muito mais grave, porque você precisa treinar o processo, tem que treinar. Como é que faz isso, como é que faz aquilo? Às vezes o barbeiro vai ter dificuldade, ele não vai ficar falando pra ti, eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer isso aqui. Às vezes não vai falar, e aí você não vai saber o que tá acontecendo. Às vezes ele tá gastando mais shampoo do que deveria gastar no lavatório, porque você não treinou a quantidade de shampoo que ele tem que colocar. E aí? A responsabilidade é de quem? Né? Então, tenha esses processos bem estruturados, tenha essa questão de treinamento. Treina, até ficar bom. Não, treinou, viu que decaiu, não tá legal o atendimento, não atendeu o cliente da forma que a gente falou, treina de novo, chama e treina de novo. O que eu chamo com esse treinamento é o trabalho inteligente. Saiba que a gente tem duas formas de trabalho. Trabalho inteligente e o trabalho braçal. Então, você escolhe qual que você quer. Se você quer trabalhar só no braçal, só cortar cabelo, você vai ficar nisso o resto da vida. O resto da tua vida você vai cortar cabelo. Mas se você utilizar um trabalho inteligente no meio do teu trabalho braçal, o teu trabalho braçal com o tempo vai diminuir, porque você está trabalhando com inteligência e não com o braço. O que é trabalhar com inteligência? Senta, formula o teu processo, treina a tua equipe, coloca todo mundo para treinar. Isso é trabalho inteligente. Tem muita gente que fala assim, mas eu não vou parar para treinar porque eu vou perder tempo de atendimento ou perdendo faturamento. Só que não está pensando a longo prazo. O empresário pensa a longo prazo. Se você não está pensando a longo prazo, você não é empresário, você é só empreendedor, tá? Não desmerecendo empreendedor, mas você está no nível inicial de empreendedorismo. Não é essa a ideia. Empresário grande treina a sua equipe, tira tempo para trabalhar de forma inteligente. E é isso que você precisa pensar. Como que eu vou trabalhar de forma inteligente? Tire um tempo na tua semana para que você pare com a sua equipe, alinhe alguns pontos que precisa alinhar e você faça o treinamento desse padrão. Porque todo cliente que sentar na cadeira da tua equipe vai ter um atendimento de qualidade, vai ter um atendimento padronizado, sabe como é que funciona a tua barbearia. Isso também vai se tornar marca da tua empresa. Quando ele for em outra barbearia, ele vai ver, poxa, mas lá os caras não levantavam para me cumprimentar. Os caras não viravam a cadeira para mim levantar. Então, torne isso também marca da tua empresa. Isso vai diferenciar muito mais o teu cliente do que qualquer outra barbearia que não faz isso. Só vai lá, atende o cliente assim e tá tudo bem, segue a vida. Então, você não vai conseguir ter uma equipe bem treinada, engajada, sem um treinamento de equipe e um processo desenhado. Quarto ponto, padronização de atendimento. Tenha a padronização de atendimento. Quando a gente fala em processos bem estruturados, é quando você vai desenhar como as coisas funcionam dentro da tua empresa, tá? Padronização de atendimento é saber como que você vai cumprimentar o cliente, o que você vai falar para o cliente quando ele atrasar, o que você vai falar para o cliente para confirmar o horário, de que forma você vai se despedir do cliente. É o atendimento fora da execução, então treine e tenha definido um padrão de atendimento, tá? Quando eu falo em definição de processos, como eu disse, processos de todo a execução do serviço. Agora, processo de atendimento é a parte mais humana do trabalho. A parte que o cliente tem mais contato com o barbeiro, tá? E com a tua empresa. Então, tenha essa padronização de atendimento. Olha só, pessoal. Então, olha só. Todo cliente, quando entrar aqui na porta, a gente vai levantar e vai cumprimentar esse cliente, todo mundo que estiver aqui na barbearia, né? Quem estiver sentado ali na área de espera, enfim, barbeiro sem atendimento, todo mundo vai levantar e vai cumprimentar. Quando o cliente sair, todo mundo vai dizer tchau, né? Cumprimenta e tal, para se despedir. Quando o cliente atrasar, o pessoal vai ligar, vai dizer, olha, tá chegando, como é que tá? Preciso organizar minha agenda. Quando o cliente atrasar, chegar em cima da hora, a gente vai informar que ele não pode ser mais atendido porque falta 10 minutos para atender o próximo cliente e já não vai dar tempo. Então, isso é uma padronização. É saber como o teu colaborador vai se relacionar com o cliente. Essa é a padronização de atendimento. Tá? E eu trabalho muito essa questão dentro da barbearia, muito, porque eu vejo que hoje é um diferencial muito grande ter esse tipo de movimento. Hoje eu tenho o padrão para responder o cliente no WhatsApp. Quando alguém chega perguntando preço, eu tenho um script pronto, um padrão, que eu vou ensinar já a outra pessoa como que ela vai atender essa pessoa no WhatsApp. Então, a tua empresa, ela precisa ter esse direcionamento. Você precisa dar esse direcionamento para a tua equipe. Né? E de volta, através de treinamento, através de processos bem elaborados. Então, você precisa olhar para esse ponto importante na tua barbearia para que você consiga crescer de forma sustentável, tá?
Aqui a gente trabalha com uma outra forma também, que os barbeiros, eles fazem a prospecção de cliente, né? A gente trabalha hoje com alguns canais de captação de cliente e os barbeiros, eles têm metas de quantos clientes eles precisam captar. Ah, mas é a barbearia que tem que trazer cliente pro barbeiro. Não, é os dois que tem que trazer cliente para dentro de casa, porque os dois também vão precisar do faturamento dessa barbearia. Tá? Então, sim, eu como empresa, eu acho formas de trazer mais clientes, de procurar mais clientes, até como gestora, eu trago formas de como aprimorar o processo que a gente já tem de captação, ou criar novas formas de captação, ou dar a direção para minha equipe, olha, vamos prospectar dessa forma, vamos fazer assim. Então, todo mundo trabalha junto para captar cliente, tá? Então, hoje os barbeiros, eles têm metas de prospecção de cliente, que eles têm que chamar cliente, têm que atender clientes novos, quantos clientes novos por mês. Por quê? De novo, eu tenho um processo bem elaborado e bem definido e treinado de como fazer isso. Então, assim, eu não cobro a minha equipe de alguma coisa que eu não treinei. Se eu elaborei um processo, se eu treinei a minha equipe, sim, eu tenho todo o direito de cobrar ele por que ele não tá fazendo, porque tá fazendo e parabenizar. Caramba, vamos ver o que deu certo. Então, os barbeiros sim precisam ter formas, você precisa entregar formas para eles de captar clientes, para que eles tragam cliente para dentro da barbearia também. Porque o tempo que eles não estão atendendo, eles podem estar captando cliente. Não deixem os barbeiros de vocês estarem na barbearia jogando tigrinho, vendo vídeo no Instagram, rolando Reels, não deixem. Isso é tempo perdido. Se a pessoa está dentro da barbearia, ela está perdendo dinheiro porque está parada. Ah, mas eu não tenho cliente. Show! E o que está fazendo para ter cliente? Então esse é o diferencial. Você precisa entregar um caminho para a tua equipe. Precisa ter um processo definido. Olha só, a gente precisa sim fazer a prospecção. Vamos chamar tantos clientes. Eu tenho barbeiro que atende de 30 a 40 clientes novos por mês. Porque eu tenho um processo definido. Eu acompanho o processo. Eu vejo se está certo, se está dando certo ou não, muda a estratégia no decorrer do mês. Então é isso que você precisa pensar como gestor na tua empresa, para que o barbeiro, enquanto estiver parado, não esteja ocioso sem fazer nada. Ou ele esteja estudando, prospectando cliente, organizando bancada, organizando barbearia, e isso também é um padrão da sua empresa. Dentro da sua empresa, você precisa ter padrão para tudo. E a gente chama isso também de cultura, e já engloba a cultura. Na tua empresa, o que é normal um barbeiro fazer quando não tem atendimento? Na minha empresa, quando um barbeiro não tem atendimento, ele precisa ou tá fazendo prospecção, ou tá estudando, ou tá organizando bancada, ou tá arrumando alguma coisa. Essa é a cultura da minha empresa, mas qual que é a tua cultura? Então, pare para pensar nesses pequenos processos, que aí eu entro de volta na questão de trabalho inteligente, tá? Se você não faz esse trabalho inteligente, a tua empresa não vai rodar para frente, não vai ter processo de crescimento, tá? Pense sempre como que as grandes empresas fazem. Elas fazem assim, será? Porque às vezes a gente fica pensando tanto numa bolha de barbearia que existe hoje, que apenas, né, alguns grandes players ditam algumas regras e as pessoas acabam não pensando fora da caixa, pensando fora da bolha. Tá, como é que João Adib gera a empresa dele? Como é que é os processos da empresa dele? Como é que é o processo da empresa da Coca-Cola? Como é que funciona isso? Olhem para outros gestores, para outras áreas, para que isso consiga trazer para vocês uma luz do que realmente você está fazendo, tá? Porque eu vejo hoje que tem muitas coisas sendo faladas e eu vivi isso também, tá? Porque vai fazer 6 anos que eu tô no ramo e eu vivi muito isso também de, cara, é muita dica, muita coisa e patinando e o negócio não vai, não evolui. Por quê? Porque não pensa como empresa. Tá pensando com mente de barbeiro, de barbearia, como operacional. Não pode, você precisa pensar na tua empresa como uma empresa. Seja empresário, não apenas barbeiro. E empresário, ele não busca informações, ideias apenas de uma fonte. Não dá. Você precisa diversificar, precisa abrir o teu leque de conhecimento para que você consiga agregar valor na tua entrega. Que no final de contas, o que importa é a entrega que você tem para o cliente. Qual que é o teu posicionamento perante o cliente? Entenda que é isso que vai fazer diferença para você, tá? E aqui eu quero trazer um outro ponto que já casa com essa questão do barbeiro, tá? Então, nosso 6º ponto seria a meritocracia. Trabalhe com meritocracia, tá? Trabalhem com isso. O que é meritocracia?
Quem mais merece, mais ganha. Faça por merecer. As pessoas precisam fazer por merecer para que elas ganhem alguma coisa. Então, hoje, eu vejo alguns modelos aí de negócios de barbearia onde acaba tirando a meritocracia dos barbeiros. Então, às vezes, aquele barbeiro que mais produz, que mais fideliza, ele tá com a agenda cheia, não consegue atender mais ninguém e ele não tem para onde crescer. Ele vai chegar num teto de crescimento e parou. Não tem. É aquele tempo que ele tem para vender e acabou. Enquanto o barbeiro novo, ou o barbeiro às vezes mais preguiçoso, que não quer fazer tanta coisa, não quer ir atrás de cliente, enquanto esse barbeiro, ele tá ganhando quase a mesma coisa que o outro. Então isso não é meritocracia. Então a gente precisa começar a trabalhar mais nessa questão de olhar para o barbeiro e quem mais entrega resultado para você ter outro tipo de valorização. Hoje dentro da nossa empresa, quem mais fideliza cliente, quem está com a agenda mais cheia, sempre está com a agenda cheia, a gente tem um preço diferente. Cada profissional dentro da empresa hoje tem um valor diferente. Por que um valor diferente? Quem entrou mais, fidelizou mais, encheu mais a agenda, a gente sobe o preço. Por quê? Demanda e procura, oferta e demanda. Então a gente está trabalhando sempre com oferta e demanda. Se eu tenho muita gente querendo o mesmo produto, eu subo o preço, né? Perco alguns clientes, alguns vão pagar mais caro e eu acabo ganhando mais e tendo mais espaço na agenda. Então não trabalhem com preço fixo da barbearia, porque geralmente as barbearias trabalham com o dono tem um preço diferenciado, mas a equipe é tudo o mesmo preço. Mas quando deveria ser a equipe com preço diferenciado. Pensa só, porque eu tenho certeza que você tem um barbeiro aí que ele é muito bom, que geralmente ele atende mais clientes, geralmente ele traz mais clientes para dentro da barbearia. Então, nada melhor e nada mais justo que subir o preço desse colaborador. Se ele está entregando a mais, entregue a mais também, porque a tua barbearia cresce e ele cresce. Então, o teto da onde ele conseguia ganhar salário, ele consegue aumentar, ele consegue subir e melhorar de vida, assim como a tua empresa fatura mais. Então, a meritocracia vai trazer para você um leque muito maior de crescimento, uma chance maior de crescimento. Então, trabalhe com essa forma. Quem fideliza mais tem um preço diferenciado. Ah, hoje todos têm R$40. Monitore teus profissionais, monitore, veja. Esse aqui já atingiu uma taxa de ocupação, então eu vou subir o preço dele, vou monitorar e vou subir o preço. Ah, esse aqui ainda não, preciso treinar algum padrão, preciso treinar alguma coisa no atendimento ou na execução do serviço, porque isso acontece também, a gente precisa ter esse olhar para a execução do serviço. Treina, melhora a entrega dele. Quanto melhor é a entrega do profissional pro cliente, mais cliente vai fidelizar, mais vai encher a agenda. É sempre assim, todo mundo quer cortar com o melhor. Então, tornem os teus barbeiros os melhores de onde você está. Trabalhe isso com eles. Eles ficam até muito mais motivados a conseguirem mais, porque sabem que tem como escalar muito mais. Eles sabem que eles conseguem aumentar o salário dele. Hoje aqui, a média dos salários da barbearia é de 6 a 7 mil reais no mês tranquilo. Janeiro foi 6 mil reais. Então, dezembro, o funcionário, nosso colaborador, bateu 10 mil. Tá? Então, a gente hoje trabalha com uma questão de valorização do profissional. Isso é valorizar o teu profissional. Aqui eu vou deixar até uma dica extra, porque a gente trabalha com muita rotatividade dentro das barbearias. Mas por que tem rotatividade? Porque o teu colaborador na tua empresa, ele tem alguma perspectiva de melhora de vida? De ganho de salário? Aumento de salário? Ou só naquela uma vez por ano que você aumenta R$2,00, R$5,00 o teu corte? Que vai fazer grande diferença, que é um aumento que não é pensado estrategicamente, não vai fazer diferença na vida do teu barbeiro. Então, organize a tua empresa, formule a tua empresa para que ela seja uma empresa onde as pessoas queiram trabalhar, porque lá elas vão saber que elas vão entrar ganhando X, mas elas podem chegar lá em cima. Se você dá uma carreira para elas, se você dá uma perspectiva de crescimento, quem realmente quer crescer, quem realmente quer mudar de vida, vai ficar na tua empresa. Vai seguir os teus processos, porque você está dando uma escada para ela subir. Ela tem como melhorar de vida junto com você. E quando cada profissional melhora de vida, você melhora também. Teu faturamento sobe, tua qualidade de vida sobe. Então, é servindo que a gente é servido. Olhe para o teu colaborador como alguém que você precisa dar o caminho para ele e também formar um caminho de crescimento. Dê esse caminho de crescimento
treine processos, desenhe processos bem claros, tudo isso que eu falei até agora, entende? Crie um processo de meritocracia dentro da tua empresa. Façam com que eles tenham vontade de trabalhar com você, com que eles acordem de manhã e tenham vontade de ir para a empresa. Então, o primeiro ponto que a gente entra aqui é a questão de venda o sonho da tua empresa para os teus funcionários, seus colaboradores. Venda o sonho da tua empresa. Aonde que eles podem chegar junto com você, estando na tua barbearia? Qual que é a perspectiva de crescimento? Qual que é o teu planejamento de crescimento? Você precisa trazer isso pro teu colaborador. Ele é o teu primeiro cliente. Antes do cliente de corte, o teu primeiro cliente é o colaborador. Se você não tem colaborador hoje, tá? Porque a barbearia é incrível, né? Hoje você tá tudo certo, estamos faturando, estamos rodando, mas se amanhã não vier nenhum barbeiro para cortar, acabou a empresa, fechou a empresa. Então comece a olhar pro teu profissional de uma outra forma, uma forma que vai te trazer tanto benefício para você, mas muito benefício muito maior para ele, para que ele consiga se desenvolver também como pessoa. E caramba, olha só, agora eu já consigo subir o meu preço, eu já estou me diferenciando, o meu esforço está trazendo resultado. Isso com certeza vai incentivar ele a buscar mais clientes para a barbearia, vai incentivar ele a mexer muito mais no Instagram, divulgar o trabalho da barbearia, o trabalho dele. Então isso é meritocracia, é com isso que a gente trabalha, a gente tem tido resultados incríveis. Então a gente tem profissional que fatura R$22 mil por mês, 22 de faturamento, tá tirando 9.500, 10 mil de salário. Então, para o mercado que a gente trabalha hoje, isso é algo super incrível. Só que é um trabalho do dia a dia, é um trabalho de todo dia. Elaborar o processo, treinar o processo, entregar o processo, monitorar o processo. Esse é o trabalho, entende? E a gente busca fontes de outras empresas para fazer isso, para criar novas coisas, para trazer novas coisas, estude coisas novas, traga coisas novas para dentro da tua empresa. E comece a olhar a tua empresa realmente como uma empresa. Ela não é só uma barbearia, ela é uma empresa, tá? E eu tenho certeza que você seguindo todos esses passos que eu te passei, todas essas formas que eu te passei, a melhora da equipe vai ser consequência, tá? A tua entrega melhor para o cliente, maior entrega para o cliente vai ser consequência. Então aplique, são alguns passos muito básicos que eu trago aqui, que eu explano aqui para que você tenha uma ideia do que é, mas que eles fazem total diferença na tua entrega para o cliente. E não interessa se você é de bairro, se você é de cidade pequena, o que importa no final das contas é qual está sendo a tua entrega para o cliente e para o teu colaborador também, tá? Espero que eu tenha te ajudado até aqui. Se você quiser saber mais dicas, mais informações sobre o mundo da barbearia em si, clica aqui e me segue que eu vou trazer muito mais informação aqui para você também. Abraço!